Você já se perguntou como seria viver em um mundo de escuridão? Imagine nunca ter visto as cores vibrantes de um arco-íris, o sorriso de um ente querido ou a beleza de um pôr do sol. No Evangelho de João, capítulo 9, encontramos a história de um homem que nasceu cego. Ele nunca havia experimentado a luz, mas sua vida estava prestes a mudar. Jesus, o Filho de Deus, estava passando por Jerusalém quando viu aquele homem. Seus discípulos questionaram sobre o motivo daquela deficiência, mas Jesus respondeu que aquilo aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Com um gesto de amor e poder, Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. Em seguida, ordenou que ele se lavasse no tanque de Siloé. O homem obedeceu e, ao se lavar, seus olhos foram abertos. Ele passou a enxergar o mundo pela primeira vez. Essa história nos ensina sobre fé, esperança e o poder de Deus para transformar vidas. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho escrito por João, capítulo de número 9. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 9. Graças a Deus. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 9. Glória a Deus e glória a Deus. Versículo de número 1. Capítulo 9 versículo de número 1. Está escrito assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Vamos saltar ao verso meia dúzia. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Existe um plano, existe uma estratégia, elaborada pelo próprio Deus, ela envolve ações, geografias, pessoas, e Ele está cuidando de articular tudo nisso, para que eu e você cheguemos no endereço de um grande milagre da parte do Senhor. Alguns capítulos atrás, Jesus havia ido por ocasião de uma festa a Jerusalém, o capítulo 5 propriamente, e antes de que Jesus fosse propriamente ao templo onde a festa estava acontecendo, dizem as Sagradas Escrituras que Jesus foi ao tanque de Betesda. O tanque de Betesda ficava bem perto do templo de Jerusalém, e no templo de Jerusalém, uma festa muito grande estava acontecendo, uma das principais festas do calendário judaico, portanto saiam pessoas de todo Israel, e também de outros países, judeus convertidos, prosélitos, que marchavam na direção de Jerusalém, para poderem festejar ali junto com os seus irmãos. Então, muita júbilo, muita celebração, muito conteúdo, muita liturgia, muita coisa interessante estava acontecendo no templo, e Jesus ia lá. Antes porém, Jesus fez aquilo que alguém poderia pensar ter sido um desvio de rota, mas não foi um desvio de rota, foi algo completamente intencional. Jesus passou em um lugar chamado Tanque de Betesda, e ali no Tanque de Betesda, tinha um montão de gente reunida, tendo em comum deficiências físicas, e essas pessoas alimentavam a esperança, de que um anjo pudesse mover as águas, e que o primeiro que pudesse ser lançado nessas águas, fosse então curado de qualquer enfermidade. Jesus coloca o olho num homem, e a Bíblia diz que Jesus sabia, que ele estava ali há muito tempo. Esse muito tempo tem número, 38 anos. Quantos anos? Muito fraco. Quantos anos? 38 anos esperando o movimento de águas, 38 anos esperando ser lançado nas águas, 38 anos esperando alguma coisa, que é uma discussão teológica, se é fato, se não é, se acontecia mesmo, se não acontecia, mas o fato é, isso é fato, que Jesus olha para ele, e dá a ele uma oportunidade de ser curado, uma oportunidade de ser curado, e que não dependia daquele movimento, ou daquelas coisas, das quais se cultivava uma expectativa de que acontecesse. Jesus chega ali, não tem anjo, não tem água, não tem movimento, não tem mergulho, não tem salto, não tem nada, fora do tanque. Jesus olha para ele e pergunta, se ele quer ficar curado. Ele diz assim, Senhor, eu quero, mas todas as vezes que a água movimenta, e alguém pula na minha frente, eu não consigo. Jesus falou, não estou perguntando o que não deu certo até agora, perguntando se você quer agora. Jesus olha para ele e diz assim, toma a tua cama cara,
Você acabou de ser curado nesse exato momento. Eu fico pensando, as pessoas que estavam ali, vendo aquela crença, ou aquela ideia, daquele sistema, como as coisas funcionavam, eu ruí diante dos olhos deles, porque repito, não tem anjo, não tem água, não tem movimento, nem no tanque Jesus operou o milagre. Jesus operou o milagre fora do tanque, ficou todo mundo seco ainda, aleluia. Aquelas pessoas, portanto, eu penso que elas se sentem um pouco órfãs, porque elas tinham uma expectativa de um determinado endereço, e cultivavam uma fé de que alguma coisa acontecesse ali, mas de repente os olhos, as expectativas começam a ser redirecionadas para Jesus. De repente a conversa deles, ali pelo menos eu penso que foi isso, foi alguma coisa do tipo: eu acho que o negócio não está com o anjo não, eu acho que o negócio está com ele, eu acho que não está com água não, eu acho que a coisa é bem com ele ali. Só que quando o tempo passa, e Jesus vai para a festa, e muita coisa na festa acontece, de repente chegamos no capítulo 9, e Jesus vem saindo do templo, no final do capítulo 8, e no capítulo 9, ele bate com o cego de nascença. Eu quero que você compreenda que havia ali, bem pertinho, eu disse bem? Um lugar onde se cultivou durante muito tempo, a expectativa de que milagres pudessem acontecer, sim ou não? Esse cego de nascença está nesse lugar? Não, ele está no encontro, no caminho de Jesus, quando vem saindo do templo. Ele não está lá naquele lugar onde as pessoas costumavam se reunir, ele está em outro lugar, e não é difícil entender, porque ele não está lá. Inclusive pode ser que ele estivesse lá, quando Jesus passou lá, só que quando Jesus passou lá, convenhamos, ficou muito difícil continuar ali. Parecia ser mais inteligente, acompanhar a rotina dele, e ver onde ele vai estar, porque talvez estando onde ele vai estar, eu consiga receber aquilo que eu quero. Jesus, a verdade é o seguinte, Jesus deu um nó na cabeça de todo mundo. A crença alimentada até então, tomou um baque. Aquilo que as pessoas pensavam que precisavam para receber um milagre até então, foi profundamente golpeado, e na nossa vida não é muito diferente. Existem coisas que nós cremos durante um tempo, amuletos que cultivamos durante um tempo, realidades que pensávamos que dependíamos delas durante um tempo, e aí vem Jesus e bagunça tudo, e de repente eu me vejo como um órfão do meu próprio tanque, porque eu tinha um lugar para crer, eu tinha um amuleto para segurar, eu tinha um vídeo para assistir, eu tinha um negócio para segurar na mão, eu tinha uma coisa para colocar na gaveta, eu tinha uma simpatia para poder seguir, eu tinha um protocolo que vovó me ensinou, mas de repente os meus olhos, minha vida começaram a ser completamente confusos em relação aos endereços que eu frequentei durante toda a minha vida. Mas a boa notícia vem agora. Jesus não entra na nossa vida só para que a gente desconfie dos métodos que a gente sempre creu, ele entra na nossa vida para nos dar um novo e eficaz método para receber aquilo que nós sempre quisemos. Eu quero que você segure a mão de alguém, dá uma acordada nele, diga para ele: eu sei que desde que você conheceu Jesus e o Evangelho, tudo que você acreditava, todas as crenças que você tinha, os amuletos que você guardava dentro da gaveta, ele bagunçou tudo, mas ele não vai te deixar órfã da tua esperança. Ele está se encarregando de te apontar um novo e eficaz endereço para receber o teu milagre. E se alguém vem comigo nessa palavra, levante a tua mão, solta um grito de aleluia na noite dessa. E pastor, larguei o amuleto, ele não vai te deixar órfão nem desamparado. Pastor, larguei a mandinga, ele não vai te deixar órfão nem desamparado. Pastor, você entrava lá em casa, tinha simpatia para tudo quanto é canto, não tem mais, ele não vai te deixar órfão nem desamparado. Você não soltou das tuas crenças para não ter outra para segurar, você soltou do amuleto para pegar na mão de Jesus, você soltou da mandinga para pegar na mão de Jesus, você soltou, orar na aranha, ó chefe. Eu não estou órfão, eu não estou órfão, eu apenas deixei as minhas falsas paternidades e descobri quem pode fazer de verdade a minha vida mudar. Eu não estou órfão, eu apenas tive meus olhos abertos para deixar de frequentar alguns lugares. Ele quebrou o meu tanque, quebrou o meu sistema, ele quebrou a minha crença, ele quebrou o meu lugarzinho que eu frequentava, ele pôs em xeque, em dúvida as coisas que eu acreditava, e eu que passei, Pastor Eduardo, acreditando tanto tempo, hoje eu fico até com vergonha de pegar o elefante e botar ele assim, ou pegar o chinelo e desvirar ele assim. Estou me sentindo desconfortável com isso. Foi ele que mexeu com o teu mundo de crenças, foi ele que bagunçou o teu mundo de crenças, e ele me trouxe hoje aqui para te dizer: tem um caminho de milagres para você, tem um caminho de milagres para você.
Aí, os discípulos, o judaísmo, ele estava sofrendo uma interferência de alguns pensamentos, algumas crenças espiritualistas, aquilo que depois tomou forma e doutrina através do espiritismo. O judaísmo estava sofrendo afetações disso. Preste atenção, isso é muito sério. Olha o que os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? O que é isso, senão aquilo que o espiritismo depois doutrinou e definiu como doutrina do karma? É isso que o judaísmo está um tanto quanto influenciado, doutrina do karma. Eles estão olhando para Jesus e dizendo assim: não, tem pecado aí, tem peso aí, sobre ele está alguma coisa, que ou ele fez ou os pais dele fizeram. Jesus pegou, quebrou o negócio no meio disso, não é nada disso, nem ele pecou, nem os pais pecaram, isso só aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. Ai, eu queria te dar uma palavra simples, mas tão bonita, tão de Deus para a tua vida. Não é nada disso que você está pensando, não. Tentaram colocar caraminhola na tua cabeça, te confundir, para você ficar pesado, para você ficar sentido, para você ficar, não tem nada a ver com o que você está pensando. Estas coisas aconteceram porque Deus quer que você seja um palco onde Ele livremente manifeste a sua glória. Jesus se aproximou do cego de nascença, e começou a fazer uma coisa muito estranha. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, uma laminha, e untou os olhos dele, botou um no olho, e colocou no outro, olhou para ele e disse assim: vai, lava-te no tanque de Siloé. O que Jesus ia dizer, ele já sabia, e para onde Jesus queria mandá-lo, Jesus também já sabia. Vamos lá, por algumas razões que eu vou expor para você, brevemente. O endereço do milagre precisava ser o tanque de Siloé, por algumas razões que eu vou estabelecer para você brevemente. Então vamos lá, já era definido que ele precisava ir ao tanque, vamos lá, era definido que ele precisava ir ao... Mas faltava uma coisa, pergunte qual? Um motivo, uma razão lógica, algo que pudesse fazer sentido para que ele fosse até lá, e de repente Jesus se encarrega de ele mesmo provocar o sentido, e a razão. Ele põe a lama e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Se não houvesse esse fato anterior, e simplesmente Jesus tivesse dito: vai ao tanque de Siloé, pode ser que essa ordem parecesse não ter sim? Então o que Jesus fez? Deu um sentido para a própria ordem. Jesus sujou primeiro e mandou lavar depois. Pastor, mas aonde eu entro nisso? Agora, você sabe por que algumas pessoas não estão aí do seu lado e você queria muito que elas estivessem? Porque elas não viram o sentido. Você sabe por que você chama algumas pessoas para estarem aqui nesse endereço e elas não vieram ainda? Porque elas não enxergaram uma lógica para isso, elas até não dizem para você, porque elas são educadas, mas a cabeça delas, elas pensam assim: eu não tenho razão para ir lá, minha vida está boa, está tudo bem, está tudo em ordem, por que ir ao tanque se eu não tenho razão para ir? Aí essa é uma hora que eu amo ver Deus agir, porque Deus ama ver alguém que acha que não tem razão para vir, ele vai e arruma uma. Pode anotar o dia de hoje, porque alguém que está na sua arrogância dizendo: não tenho nada o que fazer lá, pois o próprio Deus vai dar um motivo para ele vir fazer aqui, pode ter certeza. Eu queria que você começasse a se preparar, porque por aquela porta ali, vai passar gente que achou que nunca teria um motivo para entrar aqui, mas o próprio Deus dará um motivo para eles virem até esse lugar. Aí eu vou te falar uma coisa: não se meta não, não se meta não. O que é isso, pastor? Não se meta não. Quando um motivo aparecer, não meta a mão não pega balde, não tenta ajudar, não tenta fazer nada, porque é um motivo para ele vir no tanque. Você também tem. Segura a mãozinha de alguém que está do seu lado com carinho. Diga para ele: não se meta não. Quando um motivo aparecer, quando a demanda surgir, quando a ferida for aberta, não meta a sua mão. Era o que Deus precisava para ele entender a lógica de vir ao tanque. Não tente fazer nada, remediar, atenuar. A solução não está no baldinho de água, a solução está no tanque. Ele vai ter que vir aqui, e ele vai passar por aquela porta. Quantas pessoas achando que não tem razão, quantas pessoas achando que não tem sentido em virem aqui, não tem motivo para virem aqui. Pois bem, Deus lhes dará um motivo, e eu não vou meter a mão não, nem você. Senhor Jesus olha para ele e diz assim: agora vai. Antes que você me perguntasse o que fazer no tanque, eu te dei um motivo, eu pus a lama e eu mesmo estou te mandando lavar. Vai e lava-te no tanque de Siloé.
eu interditei o tanque de Betés, e estou te apontando um novo caminho. Eu pus em disfunção o seu antigo endereço de milagre e estou te mostrando um novo. Você não vai se tornar um órfão, eu estou te dando um novo endereço. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu penso no momento que essas palavras. Quais palavras? Tanque de Siloé, quais palavras? Entraram pelos ouvidos daquele homem. Pastor, por que o senhor pensa que houve um impacto naquele homem quando ele ouviu o endereço? Tanque de Siloé, para onde você vai? Tanque de Siloé, aonde o teu milagre te aguarda? Tanque de Siloé, eu penso que ele foi muito impactado ao ouvir esse endereço, por conta de uma coisa que está escrito em Lucas 13, depois eu te aconselho a ler, mas eu vou te contar brevemente. Algumas pessoas estavam querendo entender uma coisa que a minha você com certeza muitas vezes também já inquietou: as tragédias, as fatalidades quando acontecem, elas acontecem com pessoas que são mais culpadas do que as outras. Tragédias quando acontecem com pessoas que de alguma maneira tinham uma conta para pagar. É um jeito de Deus puni-las, elas são mais ou menos pecadoras, para poder exemplificar, tragédias acontecidas em Israel, e esse grupo de pessoas tentar entender da boca de Jesus, se as vítimas da tragédia eram mais ou menos pecadoras que as demais, as que foram vitimadas pela tragédia. Esse pessoal lá de Lucas 13, trouxe para Jesus um fato que havia ocorrido, e Jesus abre a boca e diz assim: Jesus, eu disse quem, gente? Jesus disse assim: a torre que caiu em Siloé, matando 18 pessoas, quem foi vitimado por ela não era mais nem menos pecador. Quem disse isso? Então Jesus trouxe um fato histórico, aparentemente recente, ocorrido em Siloé, onde uma torre caiu matando 18 pessoas. Eu não estou falando para você uma coisa que eu li no livro, não, está na Bíblia. Lucas 13, da boca de Jesus, ele disse: uma torre caiu em Siloé, matando 18 pessoas. Aí chega Jesus agora, olha para o céu e diz assim: vai, aonde? Lá onde a torre caiu e matou 18 pessoas. Se já existe uma insegurança, ou já existiria uma insegurança natural, em qualquer um de nós, se fossemos mandados a um lugar, marcado por uma tragédia, imagine para alguém, em uma condição de vulnerabilidade, porque é um deficiente visual, Jesus escolheu mandar o cego de nascença, lavar-se em um tanque, que ficava em um lugar, marcado por um fato trágico, e eu já vi gente mudar de ideia de ir a alguns lugares, quando soube algumas coisas que aconteceram anteriormente lá, sim ou não? Eu já vi gente replanejar, repensar algumas rotas, quando soube que há 1 ou 2 anos atrás, aquele lugar para onde ele estava querendo ir, foi vitimado por isso ou aquilo, um problema climático, uma tragédia, isso, teve um assalto, teve uma chacina, então não quero mais ir, porque aquele lugar ali é pesado, ele tem um histórico pregresso assim, uma história pregressa, de coisas ruins que aconteceram. Aí vem Jesus e diz assim: é para lá que você vai para um lugar marcado por uma tragédia, você vai caminhar às escuras, cego como é, para um lugar onde uma torre caiu e matou 18 pessoas. Aí eu olho e penso assim: não é possível, não tinha um lugar mais fácil para Jesus mandar esse cara aí? Não tinha um lugar menos trágico, menos problemático, um lugar que tocasse menos com as emoções desse cego? Não dava para mandar em um riacho perto, um rio perto, um tanque perto, porque logo no lugar marcado pela tragédia, Jesus está mandando o cego de nascença. Uma razão muito simples e que eu quero expor a você agora, tem muito a ver com ele, tem muito a ver com Siloé, tem a ver com os dois, tem a ver com o plano infalível, que Deus de vez em quando coloca em ação. Se você sentiu que essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e ajude a espalhar a mensagem de fé e esperança. Que Deus abençoe o seu dia e te conceda um dia maravilhoso e cheio de paz.